Nessa videoaula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da fonte chaveada e fonte linear. Tá? Só um exemplo aqui para quem está começando. Isso aqui é para quem está começando bem do básico. Eu não entendo aqui o formato da alternada, eu não entendo o formato da tensão em corrente contínua, então a gente vai começar bem lá do básico, mas puxando mais para a prática, porque teoria você já tem muito na internet. Fonte chaveada a gente tem hoje em vários equipamentos. A gente vai estudar bem pouquinho sobre a fonte linear, porque são fontes mais antigas. Essa aqui é uma fonte de TV, ó. Uma fonte chaveada, trabalha com sistema de fonte chaveada. Exatamente, ó. Fonte chaveada. Aí você olha essa aqui que está na bancada, que essa aqui é bem maior, então vai facilitar na hora que a gente estiver explicando. Fonte chaveada. Essa outra aqui também é uma fonte chaveada. Também trabalha com fonte chaveada. Mesma coisa aqui. O que eu quero mostrar com isso é que, se você entender o funcionamento dessa fonte chaveada, tá? Se você entender o funcionamento, você pode aplicar em qualquer placa que trabalha com fonte chaveada, ou seja, na maioria delas. A gente vai começar bem do básico, fazendo com que você entenda o que é tensão em corrente alternada, tá? O sinal alternado que sai da tomada da tua casa, você tem que entender o básico dele, senão não vai para frente. Após isso aqui, você vai precisar entender o que é DC, tá? Tensão em corrente contínua ou tensão em corrente direta. Eu vou estar mostrando várias formas aqui que qualquer pessoa que está começando consegue entender. Entendeu aqui as formas de onda aqui, tanto alternada quanto contínua? A gente vai precisar dominar esse instrumento, que é o multímetro, tá? Inicialmente, multímetro digital, que é o mais usado na bancada no dia a dia. Tem o analógico, a gente vai entender também um pouco dele. Mas o nosso foco principal é o multímetro digital. Tá? Eu vou utilizar esse multímetro, ele tem uma boa precisão, e vou estar mostrando aqui nas escalas. Qual escala que eu vou estar usando de ponta a ponta? Você de fato vai entender. Quando você compreende isso aqui, aí entra uma outra situação que é entender um sinal DC de um sinal AC. Você está vendo essa minha tomada com lâmpada em série? Eu tenho uma saída AC. Aqui, ó. Aqui sai um sinal diretamente da rede elétrica, um sinal AC. E detalhe também, nesse mini curso, você vai dominar a tomada com lâmpada em série, descobrir a placa quando tem um curto, né? Curto total e curto parcial. Nessa introdução aqui, o que eu quero mostrar para você é que, se você estudar de fato, né, se você fizer o que a gente vai passar, você consegue entender o funcionamento total da fonte chaveada. Não só o funcionamento, mas entender a função dos componentes na placa. Saber o que é primário, saber o que é secundário, saber medir os componentes. Ok. O sinal DC aqui, ó. Aqui eu tenho um sinal DC nesse meu módulo aqui. Esse é um módulo isso aqui é uma fonte regulável, né? Uma fonte ajustável que vai de 3 a 24 volts. Só que aqui já sai DC, o sinal DC, sinal AC. Então a gente vai trabalhar nessas aulas baseado nesses dois módulos. Aqui é uma lâmpada em série, tá? Mas sai AC. Aqui é uma fonte ajustável e sai DC. Por que DC e por que AC? É justamente isso que a gente vai estudar, ok? A primeira coisa aqui, ó. A tensão da tomada da tua casa, ela vem com esse tipo de sinal. Você está vendo aqui, ó? Tá? Esse tipo de sinal. Ou seja, ele vai alternar durante um tempo. Então, observa aqui, ó. O tipo de sinal que a gente tem. Quando a gente for medir, que for para a prática, eu vou mostrar para você que no multímetro digital ele fica estável. Por exemplo, essa tomada ela é 127 volts, mas poderia ser 220. Então, quando eu colocar o multímetro na tomada, você vai observar que ele vai apresentar para a gente ali uma tensão fixa, tá? Bem estável, com poucas variações. Mas está fixa lá. Já aqui, se a gente observar o tipo de sinal, observa, ó, ele vai alternando ao longo do tempo. Ok, o sinal alternado que vem da tomada, mesmo apresentando no multímetro fixo. E a gente vai testar também no osciloscópio, que é a coisa muda, e você consegue entender esse sinal no osciloscópio. O multímetro é muito mais usado, né, na bancada e no dia a dia, porém ele não mostra pra gente o sinal. Inclusive, esse multímetro que eu estou com ele na bancada, ele já é um multímetro e osciloscópio. É um multímetro que ele mostra pra gente as formas de onda. Isso é importante. Então, esses sinais aqui, ó, ele vai mostrar pra gente.
Por quê? Porque ele tem embutido um osciloscópio. Ele é osciloscópio e multímetro. Começando pela alternada aqui, ó, o que eu coloquei? Ó? AC antes da retificação. AC antes da retificação. Agora eu vou explicar um pouquinho. Quando eu pego o sinal da rede elétrica, lá, que você liga ali, por exemplo, o teu carregador de celular, o ventilador, o micro-ondas, né, a lavadora, o que ocorre? Esses equipamentos que eu mencionei, ele está recebendo um sinal alternado. Vou deixar esse componente aqui para facilitar um pouquinho. Isso aqui é uma ponte retificadora, tá? Uma ponte retificadora composta por 4 diodos. Como eu mencionei que para que o ventilador funcione, ventiladores tradicionais, geral aí, para que ele funcione, eu ligo direto aqui, ó, ele já funciona. Aqui está saindo 127 ou 220, de acordo com o que você for ligar. O ventilador é 127, eu ligo aqui. Se é 220, a tomada precisa ser 220. Porém, sinal alternado. A bobina do ventilador aceita normalmente, né? A geladeira aceita normalmente, o ferro elétrico. Todos os equipamentos que não tem uma placa eletrônica, ele funciona direto. Quando eu falo direto, é sem intervenção de nenhum componente. Tá? Componente que possa filtrar, retificar e etc. Tá? Proteção e tudo mais. Direto. Ligou aqui, já vai para a bobina do ventilador, já funciona. Ok. Agora muda um pouquinho a situação quando eu tenho, por exemplo, um carregador de celular. Ó, vou ligar esse carregador de celular aqui. Ó. Esse carregador de celular, você vai concordar comigo que está entrando alternada aqui. Ó. Aqui está entrando alternada. Ok. Só que tem um detalhe. Aqui entra 220, vamos imaginar que esse carregador é automático, né? Ele vai de uma determinada tensão, que pode variar, pode ser de 85 volts a 230, ele é automático, também vou explicar isso mais para frente. Mas enfim, entra alternada. Só que o celular para carregar, ele só necessita de 5 volts. Pronto. Como é que é feito isso, Giovanni, essa queda? Né? Quem que faz isso? Já que o celular não pode carregar diretamente, eu não posso pegar 2 fios, ligar diretamente na tomada e colocar atrás do celular, senão o celular vai explodir, vai pegar fogo. Aqui entra 220, passa por onde? Vai passar por um transformador. O nome já está falando, transformador. Depois que ele passa no transformador, que está aqui, ó, ele vai precisar passar por um transformador. Estou mostrando aqui que é menorzinha, mas ali é a mesma coisa. O sinal entra dessa forma, exatamente dessa forma, passa por um transformador, que nesse caso a gente vai falar do chaveado, mas primeiro eu quero falar da fonte linear. As fontes lineares, elas trabalham com transformadores maiores, por exemplo, como esse aqui, ó. Esse é um transformador de uma fonte linear. Aí eu vou explicar a diferença, tudo certinho. Então a tensão que entra aqui, ó, a tensão está entrando aqui desse lado. Ela passa por um transformador que vai baixar, porque o celular não precisa de uma tensão tão alta, tá? E nem alternada, ele precisa de contínua. Então, saiu alternada, entrou de um lado do transformador, 220 volts. Do outro lado, ela já vai sair rebaixada. Vamos imaginar que já sai a 5 volts aqui, tá? Desse lado, já está saindo os 5 volts que eu necessito para carregar meu celular. Porém, eu não posso ligar isso aqui no celular ainda. Por que eu não posso, Giovanni, ligar? Porque essa tensão que está vindo aqui, aliás, essa corrente que está passando aqui, ela ainda é corrente alternada, tá? Tensão e corrente alternada, que é a mesma da rede. Ela entrou desse lado 220 e saiu desse lado 5 volts. Mesmo assim, eu não posso carregar meu celular aqui. Entendeu? Não posso. Primeiro, não existe polaridade ainda. Aqui não tem polaridade. Aí que entra esse componente aqui, ó. Esse exatamente aqui, ó. O sinal, ele está vindo aqui, ó. Vai entrar no meio da ponte, tá? Lógico, aqui ele não sai só os 5 volts. A maioria desses transformadores sai 10, 12, né? 7, 8 volts. Mas vamos imaginar aqui que ele vai primeiro passar aqui, ó. Ele vai passar aqui no diodo, na ponte de diodo, para quê? Ela vai fazer o seguinte, ela vai mudar o sinal. Você está vendo que o sinal aqui, ó, ele é alternado, um sinal alternado, né? Em 220 volts ou em 127. Porém, quando passa pela ponte, ó, você vê que ele está entrando no meio da ponte, né? Esses 2 pinos aqui aceita alternada. Só que quando sai aqui, ó, ele já sai uma tensão retificada e com polaridade. Observa aqui, ó. Vou passar aqui por cima, aqui, só para facilitar o entendimento. Venho aqui. Prontinho, Giovanni. Quer dizer que agora eu já posso carregar o meu celular. Já tem uma polaridade, ó. Tem o menos aqui e o mais aqui, ou seja, o positivo. Calma. Você observa que esse sinal aqui, tá, ele não está ainda preparado, porque eu coloquei aqui, ó, DC antes do capacitor de filtro, ou seja,
Tensão em corrente contínua antes do capacitor de filtro. Já posso colocar meu celular aqui? Não, eu vou danificar o celular. Por que eu não posso colocar ainda? Tem mais 2 componentes que eu preciso colocar aqui. Tem muito mais, mas eu vou colocar 2 só para a gente simplificar. Primeiro que esse sinal precisa ser um sinal filtrado. Quem vai filtrar? Um capacitor. Eu tenho um capacitor eletrolítico. Tá vendo? Lógico, de acordo com a tensão, tá? De acordo com a tensão do projeto. Isso aqui é importante, eu estou fazendo uma coisa grosseira, mas só para você entender. O que eu quero que você entenda aqui é que esse sinal, né, esse sinal aqui na saída já não é mais isso aqui, já passa a ser um sinal assim, ó. Agora eu vou colocar esse capacitor exatamente aqui, ó, nesses pontos, ó. Esse capacitor vai ficar aqui, ó. Imagina um circuito com esse capacitor ligado dessa forma, negativo, negativo, positivo no positivo. Agora eu vou acrescentar aqui mais um componente, para quê? Para que eu possa, de fato, colocar o meu telefone para carregar com uma tensão que é adequada, tá? E que seja protegida. No caso aqui ainda não está protegida, mas já poderia ser usado para carregar. Que é um regulador. Né? A gente tem vários tipos de reguladores. Então aqui é um regulador de tensão. Vamos imaginar, hipoteticamente, que aqui, ó, só um exemplo, aqui nessa parte que já depois do capacitor está saindo 25 volts, ó. 25 volts DC, porque já passou por um retificador. O que define DC de AC é o retificador, tá? Aqui. Agora, Giovanni, eu preciso de 5 volts. Tá filtrada, tá retificada, tá? Preciso de 5 volts. Aí você tem aqui o quê? Você tem um regulador. Você tem um regulador, né? Esse regulador vai fazer o quê? Vai pegar aqui os 25 volts e vai sair aqui, ó. Ele vai sair aqui, ó, 5 volts, ó. Pronto. Aí ele vai sair aqui 5 volts em um dos pinos aqui. Agora eu posso carregar meu celular? Pode. Agora a gente pode carregar o celular, porque eu já tenho os 5 volts necessário. O que eu não tenho aqui ainda é proteção, porque toda saída de tensão que vai ser usada uma carga, tá? Eu posso ter uma carga em curto. Pensa comigo. Imagina que está aqui os 5 volts normalmente, nessa ponta aqui. Mas o meu celular está em curto ali na entrada, no conector de carga, né? Está em curto. Quando eu conectar aqui, o que vai acontecer se eu não tiver proteção? O regulador pode pegar fogo, a ponte pode entrar em curto, né? Esse capacitor pode estourar, tá certo? São várias hipóteses aqui, né? São várias situações que podem ocorrer aqui nesse pequeno circuito que eu fiz. Lembrando, aqui eu coloquei um transformador linear, né? Depois a gente vai trabalhar na fonte chaveada, tem mais exemplos aí para frente. Aí aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar só na parte de proteção, porque eu preciso proteger a saída da minha fonte, né? Eu preciso colocar alguns componentes que, quando eu ligar para carregar o celular, ele detecte ali que tem um curto. Detectou que tem um curto, ele vai desarmar a fonte, ou seja, a fonte vai ficar no modo de proteção. Aí sim, isso aqui foi muito grotesco, tá? Introdução só, tem muito mais coisa aí, mas para você que está começando, você que está bem do básico, entender, tá? Isso aqui, ó, todo esse rodeio que nós fizemos foi justamente para você entender, ó, alternada, saída de alternada, ó, saída contínua. Aqui eu tenho um contínuo, aqui eu tenho um alternado, e a gente vai ter vários vídeos aí na prática mesmo, tá bom? Aguardo você na nossa próxima videoaula. Deus abençoe.